Fala Dev, hoje o assunto é Promise em JavaScript, então já começa aí me prometendo que você vai curtir esse vídeo e se inscrever caso você não seja inscrito. Então, para entender Promise, primeiro é preciso entender o conceito de assíncrono, coisas assíncronas. Imagina que você tenha um painel administrativo e nesse painel administrativo, logo na página inicial dele, você tem ali, por exemplo, um gráfico mostrando um resumo de acesso daquele site, enfim, de produtos vendidos, se for um caso de um e-commerce. Você tem ali o menu lateral também, com as ações que ele pode fazer. E no caso desse gráfico, pode ser que as informações que estão sendo exibidas ali, eles podem estar vindo de uma API, São um retorno de uma API. Quando a gente trabalha com API, a gente tem um problema, porque a gente não sabe o tempo que vai levar para a gente ter acesso a esses dados, Pode ser, vai depender da internet, de quem está acessando aquele painel, da internet, do servidor de onde está hospedado essa API. Então, dependendo disso tudo, vai levar mais ou menos tempo, dependendo desses fatores. Então, quando a gente está trabalhando com coisas desse tipo, a gente tem que trabalhar elas em plano de fundo, deixá-las assíncronas, porque a gente não pode impedir que o usuário veja ali todo o resto do painel aguardando que aquele gráfico seja carregado, as informações da API sejam retornadas. Então a gente carrega tudo e no caso do gráfico a gente trabalha em paralelo ali, esperando ele responder, quando responder a gente exibe. Então a gente trabalha de forma assíncrona e aí que entra o Promise, porque o Promise, como o próprio nome diz, é uma promessa de que a gente vai ter um retorno. No caso dessa API, a gente vai ter um retorno, a promessa do retorno dela, caso a gente consiga acessar as informações da API e tenha o retorno lá, ou caso pode acontecer algum problema, o servidor pode estar fora do ar e a gente não consiga ter acesso a esses dados, então a gente vai ter acesso a um erro, a gente vai fazer uma tratativa de um erro, então a gente vai ter uma promessa de uma informação, seja positiva ou negativa. Então, para exemplificar, eu vou utilizar alguns exemplos aqui, mas eu vou começar bem simples. Então, eu vou começar criando aqui uma função que vai verificar se um usuário existe ou não. Então, eu vou criar aqui uma function chamada verificar o usuário e aqui dentro eu vou ter então um usuário, ela vai receber um usuário. E como é que eu vou fazer essa verificação? Eu não vou consultar em banco de dados, vou fazer uma API por enquanto aqui, não vou fazer nada disso. Eu vou só fazer um if-else e caso eu informe um usuário, esse usuário existe. Caso eu não informe, esse usuário não existe. Vai ser dessa forma por enquanto, bem simples. Então eu vou fazer um if aqui e aqui dentro eu vou chamar o meu usuário. Então, caso isso aqui seja verdadeiro, a gente vai ter então o nosso return aqui dentro. E como é que eu vou fazer esse return? O retorno disso aqui vai ser uma promise. Lembra que eu falei que a promise ela vai retornar tanto positivo quanto negativo? Então, no caso aqui, como positivo, a gente vai ter então a nossa promise e a gente tem aqui o nosso resolve, que é quando acontece de forma positiva. Então, o promise.resolve e aqui dentro eu vou colocar então a nossa mensagem de caso positivo. Então, eu vou dizer aqui que usuário é encontrado. E caso ele não exista, eu vou copiar todo esse return aqui. Só que dessa vez, ao invés de resolve, eu vou colocar aqui então reject, que é a forma que a gente tem de informar que aconteceu algum problema e foi rejeitado, aquela solicitação. Então, aqui vou colocar aqui usuário não encontrado. E para a gente agora basta chamar essa função, Então eu vou aqui chamar verificar usuário e vou informar aqui dentro um usuário. Então eu vou colocar aqui meu nome, Gustavo, e vou salvar isso aqui. Observa agora que eu não estou utilizando um console.log, Eu vou então colocar aqui um console.log, fechar aqui e vou salvar. Então, observa que aqui no meu console, o que a gente tem aqui é uma promise, Justamente porque a gente está dando um retorno em uma promise. Então, como eu estou trabalhando com uma promise, eu tenho que aqui tratar a minha função como uma promise, Porque se a gente botar o mouse aqui em cima, como a gente está retornando uma promise, automaticamente a minha função agora é uma promise. Então, eu posso tirar esse console.log aqui
E como é que a gente verifica a situação, né? Se entrou no resolve ou no reject. A gente pode, para saber se entrou no resolve, a gente pode utilizar o fan, né? Para poder escutar ali o que aconteceu no nosso resolve. Então, aqui dentro do fan, a gente vai criar uma arrow function. E aqui dentro dessa arrow function, a gente vai ter então o nosso retorno. E então, aqui basta a gente então dar um console.log e ter aqui então o nosso retorno. Se eu salvar, observa que ele entrou aqui, ele está exibindo para a gente justamente o que está aqui, né? Usuário encontrado, porque eu de fato informei um usuário. Mas o que acontece se eu remover agora esse usuário? Observa que eu já tenho uma mensagem de erro ali. Isso porque a gente não fez a tratativa do erro, né? Como é que a gente faz isso? A gente pode utilizar agora o ponto catch. Então, aqui dentro do ponto catch, ele vai receber também uma arrow function. E aqui a gente vai ter a nossa mensagem de erro, né? Da mesma forma, eu vou até copiar aqui, ó. Vou copiar esse console.log e agora a gente vai ter a nossa mensagem de erro. Agora observe que ele entrou no reject, usuário não encontrado. E além do fan e do catch, a gente pode também colocar aqui o finally. E como é que funciona o finally? Independente da resposta, se ela foi positiva ou negativa, a gente vai conseguir executar o finally. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui finalizado. Salvar aqui. Observa que ele colocou aqui então o nosso reject, né, no nosso catch, usuário não encontrado, e logo após ele colocou como finalizado. E para que serve isso aqui? Ele é muito utilizado, por exemplo, na mesma situação do gráfico do painel administrativo. Você fez a conexão com a API. Você está carregando aquilo, né? Então você geralmente coloca ali um ícone, um GIF ali de loading, né, na tela do gráfico, esperando aquela informação retornar da API. E quando você tem o retorno, seja positivo ou negativo, você quer remover aquele load, né, da tela. Então, com finally, por exemplo, você poderia criar uma ação aqui dentro para remover esse load da tela e exibir uma mensagem para o usuário positiva ou negativa. Então, você pode utilizar o finally de diversas formas, uma delas é essa. Então, entendendo agora o conceito, né, de promise, de fan, catch e finally, a gente pode aprimorar um pouco mais, né, os exemplos. Eu vou criar agora uma função que ela vai... Porque aqui, eu vou até dar um Ctrl Z aqui. Aqui a gente criou um if else e deu como retorno uma promise resolve, né, e uma promise reject. A gente pode simplificar isso e criar uma função que ela tem como retorno uma promise já direto, né? E eu vou criar justamente essa função. E o que essa função vai fazer? Ela vai somar, né, multiplicar, na verdade, dois números pares. Então, eu vou criar aqui uma função, eu vou botar aqui então, multiplicar dois números pares. E aqui dentro ela vai receber dois números, né? Eu vou chamar de x e de y. E aqui dentro, como eu falei, a gente pode já retornar uma promise. Então, eu coloco aqui então return new promise. E aqui dentro da promise, ele vai ter uma arrow function. E os parâmetros aqui que vai existir vai ser o nosso resolve, o nosso reject. Então, aqui dentro, para exemplificar esse conceito de coisas assíncronas, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui um setTimeout. Porque o setTimeout ele vai executar uma ação depois de um determinado tempo. Então ele vai executar aqui o bloco depois do tempo que a gente estipular aqui. Então eu vou criar aqui, como segundo parâmetro, eu vou informar então o nosso tempo que vai levar, né? Eu vou colocar aqui então que vai demorar 3 segundos para executar o que a gente colocar aqui dentro. E o que a gente vai fazer aqui então? A gente vai fazer a verificação se o número é par e depois fazer a multiplicação, caso ele seja. Então eu vou criar aqui um if. Aqui dentro eu vou fazer um módulo de 2, né, no primeiro número, no x. E se ele for igual a 0, e também, né, o nosso y precisa ser. Então eu vou criar aqui um módulo de 2 nele também. Vou dizer que é igual a 0. Então, se ele entrar aqui, é porque os dois números são números pares. E agora a gente
pode simplesmente aqui, ó, chamar o resolve. E aqui dentro a gente pode então fazer essa multiplicação, né, de x vezes y. E caso esse número não seja, né, os dois números não sejam par, a gente pode então entrar no reject. Então aqui a gente pode, por exemplo, informar que, botar aqui número inválido. Caramba, eu tô apanhando pro teclado aqui hoje. Inválido. Então, ok. Se os números forem par, ele vai fazer a multiplicação. Caso contrário, ele vai ser número inválido, né? E para utilizar essa função, a gente utiliza da mesma forma ali de cima, né? Então, vou chamar aqui multiplicar dois números pares e vou chamar aqui então os meus dois números, né? Vou chamar o 2 e o 4. E agora a gente pode chamar aqui o fan. Dentro dele, a gente vai ter a arrow function. E aqui a gente vai ter, então, o resultado, né? Caramba, resultado. Então, a gente só precisa, então, agora dar um console.log. E aqui dentro a gente pode chamar, então, o nosso resultado. Vou salvar. E observa que ela esperou, né? A gente aguardou os 3 segundos. Vou salvar de novo para você observar. A gente esperou 3 segundos e a função foi acionada. E o que aconteceria agora se eu colocasse aqui o número 3, né? Da mesma forma, ele vai aguardar os 3 segundos e vai dar uma mensagem de erro, justamente porque a gente não fez o nosso catch. Então, eu vou ter aqui o nosso catch. Vou fazer aqui a nossa arrow function. E aqui a gente vai ter o nosso erro. Vou copiar esse console aqui. E vou chamar então o erro. Vou salvar, vai guardar 3 segundos e ele vai exibir a mensagem de número inválido. Da mesma forma, a gente pode ter o finally. Aqui com arrow function. E aqui dentro a gente pode ter então o nosso console. O nosso console.log. E aqui dentro a gente pode colocar uma mensagem de finalizado também. Vou salvar, aguardar 3 segundos, vai ser processado e depois o nosso finally vai ser acionado. Observa que agora a gente conseguiu, né, organizar melhor. A gente teve um retorno da nossa função como uma promise, né? Já trabalhando com resolve aqui direto, sem precisar criar promise.resolve. Enfim, ficou um pouco mais fácil. Agora, para esse próximo exemplo, eu vou utilizar, de fato, uma API para poder a gente entender esse conceito de sincronismo e utilizar a promise utilizando uma API. Então, para que a gente consiga utilizar aqui uma API de forma muito fácil, eu vou utilizar o fetch em JavaScript, né? Com o fetch a gente consegue fazer uma requisição HTTP e a gente consegue obter o retorno daquele endereço que a gente formar aqui. E qual API eu vou utilizar aqui? Sempre que eu tenho que dar um exemplo envolvendo API, eu utilizo essa aqui porque eu acho muito engraçado. É uma API que ela vai ter como resultado um conselho para você, é isso mesmo. Então, eu vou colocar aqui https://api .advice sleep.com/advice. É isso. E o que vai acontecer aqui? O que você precisa entender? O fetch, por si só, ele é uma promise, né? E se você compreendeu tudo que foi ensinado até agora, fica muito óbvio, né? Porque como ele está fazendo uma conexão com a API, a gente não sabe o tempo que vai demorar para a gente ter acesso a esse resultado. Então, ele tem que ser uma promise, né? Então, já que ele é uma promise, logo depois dele aqui, a gente já pode colocar então o nosso fan. E aqui dentro do nosso fan, eu vou criar a nossa arrow function. E a gente vai ter aqui então o nosso retorno. E aqui dentro a gente pode dar um console.log e chamando aqui o nosso retorno. Vou salvar. Observa que no console aqui, o nosso retorno foi um response, né? E ele tá com muita informação aqui, ele traz tanto o cabeçalho quanto o body, ele traz tudo aqui pra gente. E o que a gente quer é somente o conteúdo que está ali no body da nossa requisição, né? Então a gente pode aqui, em retorno, utilizar tanto o text para ter acesso ao body, quanto o JSON, né?
para a gente ter um dado ali mais organizado, né? Eu vou utilizar, nesse caso, o JSON, né? Eu vou salvar aqui. Observa que o retorno agora mudou, porque agora ele trouxe uma promise. E por que ele trouxe uma promise? Observa que dentro de valor, ele trouxe aqui o nosso conselho, o ID dele aqui, tá vendo? Mas por que isso aqui foi, o retorno dele foi uma promise, né? Justamente porque o nosso JSON aqui, ele é uma promise também. Então, a gente tem que tratar ele como uma promise. Então, para organizar aqui, eu vou dar um Enter aqui. E eu vou utilizar o fan dentro depois do nosso JSON, né? Para tratar ele como uma promise, né? Para pegar o retorno que a gente teve aqui. Então, aqui dentro dele, eu vou criar a nossa Arrow Function. E aqui a gente vai ter, então, o nosso body, né? O nosso retorno do nosso body. E aqui a gente pode também ter o nosso console.log, porque agora eu vou querer printar o nosso conselho, né? O nosso advice que está vindo aqui. Então, observa que ele tem aqui um objeto sleep e dentro dele a gente tem o nosso advice. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou chamar aqui, então, o nosso body e vou chamar aqui, então, o sleep e depois o advice. Vou salvar e agora a gente tem acesso ao nosso conselho aqui, tá vendo? E agora a gente pode até remover esse console aqui de fora, ó, porque a gente não precisa ter acesso ao console aqui do retorno por completo, né? A gente só precisa trazer aqui o nosso conselho. Beleza. A gente tem aqui o nosso conselho sendo exibido e a gente pode tratar também aqui o nosso catch, caso a gente aconteça algum problema com essa API e ela não consiga trazer o nosso conselho. Então eu vou criar a nossa Arrow Function aqui e vai ter aqui o nosso erro. Vou ter o nosso console.log aqui e ele vai exibir o nosso erro. Aqui da mesma forma eu posso ter o finally, trazendo então a nossa mensagem ali, né, a nossa ação depois que isso aqui for processado. Então vou copiar aqui. E vou colocar aqui, então, a nossa mensagem. Finalizado. Vou salvar. Pronto, finalizado e o nosso conselho aqui. Porém, no dia a dia, você não vai fazer dessa forma, né? Você não vai fazer um fetch solto, aleatório assim, e vai colocar um fan depois dele. Geralmente, quando você tem um acesso a uma API, a um endpoint, né? Você cria ali uma função que vai ter acesso àquele dado, né? Ele vai retornar o dado para você, vai se conectar àquele endpoint e vai ter como o retorno dele, né? Então, eu vou converter isso aqui para uma função. E o legal de você criar uma função desse tipo é que você pode especificar que essa função ela é assíncrona já na criação dela. Então, eu vou criar aqui uma function chamada gerar conselho e eu vou dizer aqui logo no início que ela é uma função async. Ou seja, ela é uma async, né? Uma função assíncrona. Se eu passar o mouse agora em cima de gerar conselho, observa que ele já automaticamente vira uma promise, né? Já que ela é uma função assíncrona agora. E o que eu posso fazer aqui agora? Eu vou criar uma variável, uma const aqui, e vou chamar de retorno. E dentro dele eu vou colocar o nosso fetch. Só que tem um problema aqui. O nosso fetch ele é uma promise. E a nossa variável, ela está recebendo ela, e se a gente não colocar aqui o nosso await, vai dar problema, porque como esse aqui não acontece de forma imediata, a gente precisa colocar o await para que ele aguarde isso aqui resolver, para que só então seja inserido dentro da nossa variável retorno. Então por isso que a gente tem que colocar o nosso await aqui. E eu vou criar também uma const aqui, chamada de conselho. Então, o conselho vai receber o nosso retorno e a gente vai fazer um ponto JSON nele, né? Vai chamar o método JSON nele. Então, ela também tem que ser uma await, porque já que ela vai ter o nosso retorno aguarda a requisição acontecer dentro do fetch, a gente tem que aguardar o retorno se resolver para que seja inserido dentro de conselho. Então, a gente coloca await, coloca aqui um retorno, e aqui a gente pode dar um ponto JSON. E pronto, a gente só precisa agora dar um console.log e aqui dentro a gente chama o nosso conselho,
sleep.advice. Agora a gente só precisa então chamar essa função. Então vou colocar aqui a gerar conselho, vou salvar. Observa que o nosso conselho apareceu aqui, perfeito. E aí você me pergunta, pô, Gustavo, mas agora como é que eu trabalho com o get e o finally dentro dessa função aqui, né? A gente trabalha simplesmente aqui com o nosso try catch. Então vou criar um try aqui, vou trazer todo esse conteúdo aqui dentro do nosso try e no nosso catch eu vou ter aqui o nosso erro e a gente pode ter aqui então um console.log exibindo então o nosso erro. Aqui a gente pode ter da mesma forma o finally, mas diferente daqui de cima, né, utilizando direto de uma promise, a gente não tem um iron function aqui, né? E nem um parâmetro aqui. A gente pode simplesmente chamar aqui, fazer a abertura e fechamento das chaves e fazer um console.log da mesma forma, exibindo aqui então a nossa mensagem finalizado. Salvando aqui, observa então que a gente tem aqui a mensagem finalizado no nosso finally e o nosso conselho e da mesma forma. Então é isso, eu espero que eu tenha conseguido exemplificar aqui de forma simples para vocês, que vocês tenham conseguido entender. Se você gostou, lembra de curtir esse vídeo, ajuda muito a entregar esse vídeo para mais pessoas e incentivar a gente a criar mais conteúdos como esse. E é isso, eu fico aqui e até a próxima. Valeu!